Rádio Ciência está no ar. Bom dia. Sara Albuquerque é investigadora no Instituto de História Contemporânea Polo da Universidade de Évora e é a nossa convidada. Bem-vinda, doutora Sara. Como está? Muito obrigada. Bom dia. Bióloga e doutorada em História da Ciência, passou incontáveis horas entre arquivos, herbários e coleções de objetos durante as suas investigações. Cedo conheceu e se encantou pelas coleções do botânico austríaco Friedrich Wellwitsch. Entre desenhos, plantas secas, mapas, notas e diários que estudou, nasce uma história. Porque vamos falar de um livro. Exatamente. Doutora Sara Albuquerque, que livro é este? Que história é esta para crianças? Muito bom dia. Esta é uma história, o Frederico e a planta maravilhosa, portanto, aqui eu tento falar de uma planta do deserto, uma planta estranha, e pretendo falar dessa planta de uma forma lúdica aos mais novos, depois de mostrar que esta planta, afinal, não estava sozinha no deserto, como ela pensava. Então veio este explorador, o Frederico, falar sobre, fazer ver esta planta que afinal não estava sozinha, havia insetos e animais que se escondiam debaixo das suas folhas. Esta é uma história que não é ficção, há uma parte que é mesmo verdade, não é? Esse encontro com a planta. Sim, este encontro deu-se a 3 de setembro de 1853. E então, a 1859, peço desculpa, e este encontro foi algo que o naturalista, quando viu esta planta pela primeira vez, ficou maravilhado, ficou de tal forma maravilhado que pensou que se tratava de uma ilusão dos seus sentidos. E na história aí é revelado esse encontro, mas com um pouco mais de imaginação, em que ele deu pulos de alegria, e que este encontro pronto, está um pouco mais romanceado, por assim dizer, mas o encontro aconteceu mesmo. Esta é uma história dividida em capítulos, tem aqueles momentos de inversão, de tensão, como muitas vezes as histórias têm. Como é que está construída a história do Frederico e a planta maravilhosa? Esta história é uma história muito, muito simples. Dá-se o encontro com o naturalista. Eles são depois, primeiro, o Frederico está tão entusiasmado com a planta que nem sequer a cumprimenta, não é? Depois é a planta que chama a atenção e começa cientista e começa então este diálogo, e que ela fica impressionada porque afinal aquele mundo que ela queria conhecer, afinal é esse mesmo mundo que quer conhecer a planta. É uma planta com características muito, muito próprias, porque segundo os botânicos tem características que deviam estar em plantas diferentes e não numa só. Por isso é que Darwin a chamou de ornitorrinco vegetal, por ser assim tão abstrata e com estas características antagónicas. As ilustrações deste livro, porque é um livro com ilustrações, foram criadas por Ricardo Roque, e continuamos aqui a falar muito desta forma de construir um livro sobre ciência destinada a crianças. Como é que é essa ilustração? É uma ilustração em formato de banda desenhada, de grande ilustração? Como é que foi essa ligação também com o Ricardo Roque? Esta foi uma ligação engraçada, porque eu andava à procura de um ilustrador, porque tratando-se de um livro de uma história infantil, tinha que ter ilustrações, e fiz várias tentativas com colegas, só que depois não deu, e houve um dia que me lembrei de ter visto o Ricardo Roque numa conferência a fazer desenhos, a fazer uns croquis, e eu achei imensa piada àqueles desenhos. E depois lembrei-me, e por que não perguntar ao Ricardo, o meu colega antropólogo, se não quer fazer desenhos para um livro infantil. E foi ótimo, porque ele aceitou muito bem a ideia, e
foi depois uma discussão faz o Frederico com mais barriguinha, um laçarote também era giro, porque nas fotografias de Velvet ele aparece sempre com um laço, e fomos sempre trocando ideias. Ele tinha as ideias dele também, eu tinha as minhas, e conseguimos conciliar, porque eu ao mesmo tempo não queria deixar que o Ricardo, eu queria que ele deixasse fluir a sua criatividade, e então tivemos este diálogo assim construtivo com o livro, e temos esta história assim animada e com desenhos que parecem de banda desenhada, embora não seja uma banda desenhada, mas com uns desenhos simpáticos. Sara Albuquerque, faço-lhe agora uma questão sobre como é que se explica a ciência a crianças. No trabalho científico, imaginamos, procuramos, descobrimos perguntas, ficamos com dúvidas, procuramos respostas, depois acabamos por destruir tudo, a dizer que afinal estávamos completamente enganados, passados uns anos, e tudo se vai construindo assim, mas sempre com um método. Há sempre algo muito rígido, digamos assim. Há regras a cumprir para se chegar ao conhecimento. E como é que isto se pode passar para as crianças e torná-lo tão apelativo? Teve de mudar a forma de pensar? Eu tive que mudar a forma de pensar sempre que faço atividades com crianças, porque nós, investigação, cada vez mais temos que fazer esta transferência de conhecimento para a sociedade. E isso é também uma forma de incentivar os mais novos e apelar o gosto pela ciência. E na Noite Europeia dos Investigadores, que aconteceu também em Évora, a 24 de setembro deste ano, eu tenho feito sempre atividades com crianças, faço sempre questão em fazer estas atividades com as crianças, em que falo da planta, falo das suas características, que é uma planta do deserto, que só tem 2 folhas, que crescem como o nosso cabelo, que não param de crescer, e foi nesta dinâmica e nesta forma de transmitir conhecimento em que eu ia tendo o feedback das crianças. Uma delas dizia que parecia que estava a espirrar, a dizer o nome da planta. Quer dizer, estes pequenos pormenores eu fui digerindo e comecei a pensar, e por que não um livro em que possas explicar esta história da planta e como é que ocorreu este encontro, ao mesmo tempo que eu falo da biologia da planta, por que não tornar isto um livro e passar a mensagem aos mais pequenos? Doutora Sara Albuquerque, e quanto a outros trabalhos, o que é que neste momento desenvolve da sua área de investigação sobre biologia e história da ciência? Neste momento estou a trabalhar sobre o encontro entre Frederico Velvet e David Livingstone, o grande explorador britânico e missionário. Aposto que isso também dará um bom livro. Já Sim, pensou nisso, de certeza? Também pode dar. E então tenho estado a trabalhar esta relação, porque na realidade tínhamos dois impérios, o Império Britânico e o Império Português em África. E é interessante ver que inicialmente esta ligação é muito, muito cordial, eles estão a dar nomes de plantas um ao outro, e depois, a partir de certo momento, a tensão começa a acumular e vê-se que eles estão a tentar dar o mínimo de informação possível, quer geográfica, quer botânica, estão a conter essa informação, depois com receio que algum deles possa roubar essa mesma informação. E isto eu vou analisando através de correspondência, vou analisando através de notas, porque Frederico Velvet ia anotando nos seus cadernos muita informação sobre todos estes encontros que ele tinha, e mesmo nos recortes de jornal ele faz anotações, portanto dá para ter uma ideia de como é que decorreu este encontro. Mas ao mesmo tempo dá para analisar toda a questão colonial que se estava a passar no momento que antecedeu a Conferência de Berlim e o mapa cor-de-rosa. Bem, são muitas horas a ler e a pesquisar, garantidamente. Sim. Voltando a livros, então, e para terminar a nossa conversa, será que o livro do Frederico e a Planta Maravilhosa pode ser também um bom presente para o Natal?
Claro que sim, claro que sim. É um livro divertido e ao mesmo tempo didático, e as crianças adoram as ilustrações. Realmente o Ricardo Roque fez um trabalho espetacular e não podia ter escolhido melhor ilustrador. Bem, há pouco já aqui falámos sobre o trabalho que está a desenvolver e para quem vê o Radiociência, aí está a imagem do livro, porque é mesmo real, cá está ele, que nos mostra a Sara Albuquerque. Ora, o que é que lhe queria perguntar? Queria, depois deste exercício de construir um livro para crianças, e face ao trabalho que também já está a desenvolver, consegue ter ainda espaço para pensar em outros projetos de divulgação de ciência? O que é que já tem ideias? Ou acha que, ou para já está aí numa pausa, também descanso deste e dedicar-se a descobrir mais sobre Velvich e Livingstone? Tenho mais ideias, mas a ideia para o livro infantil é sobre uma senhora exploradora, então também queria ver essa vertente para os mais novos, mas não queria revelar muito, mas pronto, temos aqui uma senhora exploradora que andou por África também, e esta em princípio será a próxima história. Muito bem, muito obrigado, doutora Sara Albuquerque, convidada de hoje do Radiociência, investigadora no Instituto de História Contemporânea, Polo da Universidade de Évora, a convidada deste Radiociência, onde falámos sobre Frederico e a Planta Maravilhosa, uma publicação para crianças entre os 6 e os 10 anos, mas não só, dará certamente para mais novos e também para mais velhos. Foi o Radiociência, bom dia!